Olá! Este é o último vídeo da segunda série de vídeos sobre o Laboratório Remoto Vizir. Faremos aqui a implementação de um circuito misto no laboratório remoto. O circuito será formado por 3 resistores, sendo R1 conectado em série e R2 estará em paralelo com R3. O conjunto estará conectado em uma fonte de alimentação de 5 volts. R1 terá uma resistência de 1 kΩ, R2 de 1,2 kΩ e R3 de 6,8 kΩ. A resistência total ou equivalente será então a soma de R1 mais o equivalente do paralelo de R2 com R3. Deste cálculo, obteremos um valor aproximado de 2 kΩ. A corrente total do circuito será a tensão da fonte dividida pela resistência total, 5 volts sobre 2 kΩ, obtendo-se 2,5 mA. A corrente no resistor R1 é igual à corrente da fonte, portanto também é 2,5 mA. Conhecendo-se a corrente neste resistor, podemos calcular a sua queda de tensão aplicando a lei de Ohm. Assim, VR1 será R1 vezes IR1. Então, 1K vezes 2,5 mili igual a 2,5 volts. Como a queda de tensão nesse resistor é conhecida, podemos subtraí-la da tensão da fonte e obter então a tensão resultante sobre R2 e R3. Então a tensão nesses resistores será 5 volts, que é a tensão da fonte, menos 2,5 volts, que é a queda de tensão em R1, resultando em 2,5 volts no conjunto R2 com R3. Agora podemos aplicar a lei de Ohm em cada resistor e encontrar a sua corrente. Então, para o resistor R2, teremos 2,5 volts sobre 1,2 kΩ, que resultam em aproximadamente 2,1 mA. Já para o resistor R3, teremos 2,5 volts sobre 6,8 kΩ, resultando em 0,37 mA. A lei de Kirchhoff das correntes implica que a corrente total, que é a corrente que entra no nó, deve ser igual à soma das correntes que saem do nó, que são as correntes no resistor R2 e R3. Assim, IR1, que é igual à corrente total, deve ser igual a IR2 mais IR3. Então, 2,5 mili tem que ser igual a 2,1 mili mais 0,37 mili. Teremos então que 2,5 mA são aproximadamente iguais a 2,47 mA. A diferença se dá em virtude dos arredondamentos que foram realizados nos cálculos anteriores. Faremos agora a implementação do circuito misto no laboratório remoto Vizir. Então, inicialmente buscamos os componentes, que são os resistores que já estamos utilizando nos nossos experimentos, e posicionamos os mesmos na matriz de contatos. A seguir, faremos a interligação dos componentes para termos, então, o circuito misto implementado na matriz de contatos. Então vejam que o resistor de 1K está em série e os resistores de 1,2K e 6,8K estão em paralelo. Agora conectaremos o multímetro para medir a resistência total e assim verificar se a montagem está correta. Lembrando que a resistência total será da ordem de 2 kΩ, então inicialmente mediremos a resistência na escala de 20 kΩ. Fazendo a medição, encontramos o valor de 1,99 kΩ. Então podemos reduzir a escala para 2 kΩ e verificar que o valor é, na verdade, 1,986 kΩ, ou seja, 1986 ohms, que está próximo do valor esperado, que foi calculado teoricamente como sendo de 2 kΩ. Então a resistência está correta,
Agora fazemos a conexão do circuito até a fonte e após isso mediremos então a tensão do circuito. A fonte será ajustada para 5 volts e o multímetro ajustaremos então a sua escala para 20 volts. Fazemos a medição verificando que de fato a tensão do circuito é de 5 volts. Vamos agora fazer a medição da tensão sobre o conjunto R2 e R3, sendo que o valor esperado para esta medição é da ordem de 2,5 volts, porque a queda no resistor R1 é de 2,5 volts. Então realizamos esta medição encontrando 2,52, sendo que o valor esperado era de 2,5. Se quisermos medir a tensão sobre o resistor R1, também podemos fazê-lo, conectando o multímetro então em paralelo com o resistor R1 e realizando a medição. Encontramos 2,48, quando o valor esperado era de 2,5. Então vejam que os valores estão próximos daqueles que foram calculados na análise teórica do circuito misto. Agora vamos fazer a medição de corrente. Então, inicialmente vamos medir a corrente total do circuito. Para tanto, ligamos a fonte ao multímetro e a saída do multímetro conectamos então de volta onde estava conectada a fonte. Então saímos do mais da fonte, fomos até o multímetro e do multímetro voltamos até o ponto de conexão no resistor R1. A corrente do circuito é da ordem de 2,5 mA, então ajustaremos a escala do multímetro para 20 mA e realizamos a medição, encontrando 2,51 mA, sendo que o valor teórico era de 2,5 mA. Então, até aqui nós medimos a resistência total, a tensão da fonte, a tensão sobre o resistor R1 e sobre o conjunto R2 e R3 e a corrente total. Agora vamos medir as correntes em cada resistor, no resistor R2 e no resistor R3. Então vamos desfazer a conexão do multímetro e ligar novamente a fonte ao resistor R1. E para medir a corrente agora nos dois resistores, nós vamos medir pelo lado do GND, pelo lado negativo aqui da conexão dos resistores, porque se formos medir na parte superior, o visir indicará que há um problema na conexão e que põe em risco o seu circuito. Então faremos a medição aqui embaixo. Então inicialmente nós deslocamos o GND para cá e abrimos esta conexão. Então vejam que o resistor R3 está conectado ao GND, mas o resistor R2 está flutuando. Então faremos o fechamento do circuito pelo multímetro através então aqui do resistor R2, multímetro e de volta ao GND. Agora fazemos então a medição da corrente, resultando em 2,13 mA, sendo que o valor esperado era da ordem de 2,1 mA. Então está próximo do valor calculado teoricamente. Agora faremos a medição da corrente no resistor R3. Então conectamos o resistor ao multímetro e do multímetro voltamos então ao GND, fechando o circuito e agora realizamos a medição, encontrando 0,37 mA, sendo que o valor calculado foi exatamente 0,37 mA. Então vejam que a medição está compatível com os valores calculados. Então, neste vídeo e neste experimento, nós implementamos um circuito misto e realizamos todas as medições com o laboratório remoto
Vizir. Agradecemos pela atenção e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo.